nós vamos convidar para o palco a palestra Proteção de Dados. O que as organizações precisam saber e como se adaptar à LGPD. Ele, que é consultor de privacidade de dados, pós-graduado em gestão de segurança da informação pela Unisul, possui mais de 17 anos de mercado. Paulo está diretamente à frente de programas de implementação de segurança e privacidade, GDPR e LGPD, é professor, consultor e palestrante em eventos sobre segurança da informação e privacidade, abrangendo o território nacional. Receba Paulo Rogério Dias de Oliveira. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje e eu estava assistindo o pessoal falar e eu imaginando, puxa, o que eu vou dizer para esse pessoal aqui, porque vai ao encontro, vai de encontro, né? Não ao encontro, vai de encontro direto com este assunto que a gente está sendo tocado aqui, mas temos aí como abordar esse tema de uma maneira mais tranquila. Pessoal, então, sem mais demoras, né? O que acontece? Eu coloquei aquele título ali, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, e eu com isso, porque no fundo, é a principal pergunta que eu tenho que responder durante vários eventos e reuniões e palestras. Nós temos a maior dificuldade hoje aqui no Brasil é nós entendermos os motivos da implementação, nós tirarmos aí alguns preconceitos e entendermos que a coisa ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Tá? Vamos abordar um pouquinho mais agora na sequência. Bom, né, por esse motivo aí, por este assunto, da maneira que ele se desenhou, nós acabamos então fundando a Pravas Corp justamente para poder tratar desse assunto de uma maneira séria. Antes de começar a falar do assunto aqui, por que eu estou aqui com vocês hoje? Tudo começou porque eu tive que implementar a GDPR numa empresa de supply chain, com sede em Joinville, e caiu no meu colo a GDPR em 2017, e na época eu era coordenador de segurança da informação, né? E inclusive aí nós temos um conhecido também que trabalhava na mesma empresa, e com isso caiu no meu colo e falou, olha, vocês têm que implementar a GDPR porque nós temos clientes que nos exigem e por esse motivo vamos ter que fazer. Então, se hoje, com a quantidade de informações que nós temos, ainda temos várias dúvidas, imagine naquela época a dificuldade que era para começar, para conversar com as áreas, para entender o que tinha que fazer. Então eu acabei trilhando o caminho ao contrário. Eu primeiro tive que errar, tive que fazer muito, e com isso a gente obviamente vai errando, se equivocando e acertando e tateando no escuro, até que em algum momento a gente começou aí a tentar acertar e vamos indo até hoje. Então eu primeiro tive que fazer para depois ir aprendendo. Então trilhei o caminho mais duro aí. De lá para cá, daí foi com o GDPR, LGPD, e estamos aqui hoje falando com vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, esse tema aqui ele é importante. Hoje, com a questão da recessão, dos problemas que o Brasil está enfrentando, muitas pessoas acabam empreendendo não porque querem, mas por necessidade. E com isso, o que acontece? As pessoas colocam, puxa, hoje em dia está fácil empreender. Por quê? Porque quase tudo que eu uso é gratuito. Eu vou no shopping, uso a energia do notebook lá do shopping, uso o Wi-Fi do shopping. Tenho mídia social gratuita para distribuir minhas propagandas e meus produtos. Tenho espaço em disco lá no Gmail, Google Drive, OneDrive. Ou seja, eu não preciso contratar nada assim, tem as redes sociais para divulgar o produto, tudo é gratuito. Mas é um grande engano, né? Porque não existe almoço grátis. Quando nós não pagamos pelo produto, o produto somos nós. Então vamos lá. Eu tenho 38 anos, quando eu era criança lá, eu sentava no tapete da sala domingo de noite com a minha família para assistir o Fantástico. E aí o que aparecia lá nas propagandas do horário nobre? Aparecia lá Havaiana, Marlboro, Bombril. Só que, será que esses produtos todos eles tinham alcance até a minha pessoa? Eu era uma criança na época. Talvez a Coca-Cola, uma pizza, mas o Marlboro, um Bombril não me interessava, não me chamava atenção. Como que naquela época o pessoal fazia para poder entender que esses produtos eram os melhores para serem colocados naquele horário nobre? O pessoal ia com planilha para as grandes cidades do centro do país e perguntar quais são os produtos que tu te recorda, quando te pergunta alguma marca, o que tu lembra, e eles entendiam que esses eram os produtos que deveriam estar, né, naquele horário nobre lá sendo divulgados. Só que aqueles produtos, eles chegavam em algumas pessoas, chegavam na minha mãe, na minha avó, meu pai, mas não chegava em mim. Só que hoje nós não temos mais essa gordurinha, por assim dizer, vou jogar um produto no ar aqui e vou torcer para que a maioria de vocês comprem. Não, eu preciso entender o que cada um aqui quer, o que cada um aqui deseja consumir, para que eu possa oferecer um produto que a porcentagem
né, de possibilidade que tu vai adquirir seja muito grande. Então, o que eles fizeram? Vou oferecer redes sociais, vou oferecer e-mail, vou oferecer chats, vou oferecer um monte de coisa para o pessoal consumir, e ao consumir eles vão estar mostrando quem eles são. Né? Aquele clichê, né, que os dados é o novo petróleo, isso se ouve bastante. E é verdade. Né? Então, quando eu tenho a informação, eu posso manipular ela e utilizá-la de N maneiras. Então, como, né, cada um de nós aqui recebe quase que propagandas e produtos praticamente personalizados, eles só sabem isso por quê? Porque nas suas redes sociais tu curte alguma coisa, não curte outra, porque a gente comenta mais alguma coisa, comenta menos outra, porque nos nossos e-mails a gente trafega lá produtos que a gente compra, que a gente pesquisa, porque nós falamos perto dos produtos, os produtos ouvem, nos contratos tem lá nas televisões, Smart TV, que eles ouvem o que a gente fala. No nosso celular tem um histórico do Google lá, onde a gente consegue todos os comandos de voz que a gente deu, estão lá para te ouvir todos os comandos de voz. Eu fiz um teste, pessoal, há 1 ano e meio atrás. Eu nunca na minha vida pesquei, não fui criado com ninguém que é próximo a mim que pescasse. E o que eu fiz? Eu conversei com um colega meu do lado que a vida dele era pescar, ele adorava pescar. Eu não pesquisei nada no celular, na internet, eu só conversei com ele. Né? Tomei o cuidado de não pesquisar nada sobre isso. Perguntei onde é que ele gostava, a gente fala do que quando a gente gosta de algo, a gente fala sem parar. Então, quando eu perguntei para ele perguntas sobre pescaria, ele saiu falando onde é que era o melhor Pescapag, qual vara comprar, enfim, ficou uma semana toda falando desses produtos. E, do nada, começou a jorrar na minha caixa de entrada um monte de propaganda de Pescapag, de local para comprar varinha. E isso vocês podem fazer um teste agora, né? Antigamente a gente falava, vocês vão digitar alguma coisa aí, daqui a alguns dias vai aparecer para vocês. Não, agora é instantâneo. Tu digitou, na hora tu já recebe uma enxurrada de produtos. E, como foi falado também aqui, a parte da fala também. Ao falar, daqui a pouco já vai aparecer também nas tuas redes sociais alguma coisa sobre aquilo. Então, de novo, né? Quando nós não estamos pagando pelo produto, o produto somos nós. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. Vamos lá. Pessoal, em relação ao vazamento de dados, ele pode ser, então, intencional ou não intencional. O que eu quero dizer com isso? Foi feita uma pesquisa que coloca que o funcionário, quando ele não é identificado, e nessa pesquisa ele não foi identificado, foi perguntado para ele, olha só, se eu te perguntar se quando tu vai embora da empresa, ou tu é demitido, ou tu pede para ir embora, se tu leva alguma informação de dentro da empresa e eu não te identificar, tu me responde a verdade? Não, eu te respondo. 100% quase dos funcionários colocaram. Eu levo as informações da empresa, eu vou fazer de tudo para levar. Por quê? O pensamento é, eu não vou gerar toda essa inteligência que eu gerei aqui ao longo dos meus anos nessa empresa, eu não vou para uma outra empresa e fazer tudo do zero. Me nego. Ah, mas tem contrato para isso, tem termo, ele papel aceita tudo. É necessário papel? Com toda certeza é necessário o contrato, é necessário, né, os acordos, tudo isso é necessário. Mas vocês concordam que esse tipo de procedimento ele te ajuda num processo, mas ele não evita que o problema aconteça. Então, o que acontece? Quando o cidadão ele não é identificado, ele faz de tudo para levar aquela informação para fora, para ele poder usar essa inteligência em outra empresa. Isso seria um funcionário, então, uma pessoa olhando aí por um aspecto negativo. Agora, quando é que é o aspecto positivo? Olha só, numa das consultorias que eu fiz, né, o rapaz falou para mim lá do RH, eu acabei, todo dia eu exportava a base de dados do pessoal que era demitido, do pessoal que era contratado, do pessoal que era promovido. Eu exportava essa base de dados e mandava, e eu acessava do meu computador de casa, porque eu recebi uma vez um acesso via VPN, né? Eu estabeleci um túnel da minha casa até o serviço, eu estabeleci um túnel lá, então eu tive esse acesso, eu chegava em casa, tomava banho, botava minha pantufa e acessava o meu computador de serviço. Exportava todos esses dados extremamente sensíveis para o meu computador de casa. Por que ele fazia isso? Porque em casa ele tinha um monitor grande de 24 polegadas e ele queria fazer um bom trabalho para a empresa, ele queria entregar uma linha de tempo, um gráfico analítico. Outra entrevista, jornalismo, praga ou salvação? Mal, por que ela não estava retendo os talentos, o que estava acontecendo? Então ele ia entregar um excelente material para que aquilo ali fosse utilizado para avaliações internas. Só que com isso ele exportava os dados para o computador da casa dele. Resumindo essa história, um dia a filha dele, mais velha, recortou todos os dados da área de trabalho, colocou na pendrive, levou a pendrive para a escola, e aí ela recortou os dados da pendrive, colocou no computador da escola, o computador pegou vírus, eles formataram, o cara perdeu toda essa informação.
Primeiro que ele perdeu, não precisava nem de LGPD para isso, né? Ele as questões trabalhistas, trabalho fora do horário, toda aquela questão. Mas, ou seja, aonde foram parar aquele monte de dados? Eu estou dizendo assim, a pessoa foi demitida porque ela roubou, a pessoa ficou doente, um assédio sexual, alguma coisa assim. Esse tipo de situação ele baixou também para o computador da casa dele. Aonde foram parar essas informações? Então, ou seja, ele estava com uma boa intenção, mas usando das premissas erradas para fazer o trabalho dele. Pessoal, em média, demora para se detectar um vazamento, uma violação em torno de 200 dias. A minha origem ela é a segurança da informação, riscos, riscos, auditoria, tudo relacionado à segurança, privacidade de dados. E, assim, enquanto profissional, geralmente a gente descobre um vazamento, que alguma empresa, que alguém está lendo os nossos dados, quando um amigo do primo, quem bota em algum lugar, olha, parece que eu ouvi falar que a empresa tal teve os dados vazados. Aí tu começa a ir atrás e aí, puxa, é verdade. Então, assim, nós ainda carecemos de ferramentas e de atenção. Ferramenta tem, nós carecemos de atenção para que a gente consiga detectar esse tipo de situação. Mas é importante ter esse número aqui na cabeça. Em torno de 200 dias nós demoramos para detectar uma violação na empresa. Pessoal, esse gráfico aqui ele demonstra como que nós estamos em relação aos aspectos de privacidade ao redor do mundo. Nós temos ali quase 60% do mundo com regulamentação de privacidade. A gente pode perceber que onde está verde escuro é onde já tem uma regulamentação de privacidade. E, inclusive, já passou por várias atualizações. Não está na primeira rodada, está na segunda, terceira. E percebam aqui, ó, que do lado do Brasil, ó, os nossos co-irmãos aqui, quase todos já possuem. Eu não estou entrando aqui, não estou fazendo os juízos de valor para verificar se eles estão seguindo 100%, se está tudo ótimo, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que eles já têm alguns anos já estabelecido essa regulamentação nos seus países. O que isso aqui quer dizer para nós? Isso aqui está dizendo que a LGPD ela não vai pegar, ela já pegou, pelo seguinte motivo. Estima-se que só ano passado se perdeu em torno de 58 bilhões de dólares porque nós não temos uma regulamentação de privacidade ainda. Por quê, Paulo? Porque essas empresas aqui que já estão... essas empresas que já estão com alguma regulamentação de privacidade, elas querem consumir algum produto do Brasil, querem fazer algum negócio. A primeira coisa que eles perguntam é, e como é que vocês estão sobre os requisitos e tudo que tem que fazer em relação à proteção de dados? Ah, porque a gente está vendo, porque aqui é Brasil, porque a lei vai entrar em agosto, pode ser que prorrogue, não sei como é que vai ser. Tá, então enquanto tu decide tudo isso aí, eu vou fazer negócio com qualquer outro país que tenha um produto parecido com o teu. Porque eu não tenho como começar uma conversa contigo se tu não tiver 100% com os aspectos de privacidade. Porque, veja bem, esse pessoal aqui já se puxou, passou anos já trabalhando e ajustando, mudando cultura. Eles não vão contratar ninguém, uma empresa, um fornecedor, um novo negócio que não esteja no mínimo igual a eles. Tá? E aí começa também a gente avaliar o nosso trabalho. Algumas empresas que eu atendo, elas colocam, puxa, Paulo, aquela empresa que me mandou agora um questionário com 176 perguntas só sobre privacidade de dados, querendo que eu atenda, ela nem começou ainda a atender, a se adaptar ao LGPD. Por que eu tenho que fazer? É que no fundo não interessa para o fornecedor se a empresa está se adaptando ou não. Ela está no direito de perguntar. Então, ou seja, mesmo que algumas empresas ainda não estejam se adaptando, elas podem perguntar, porque é a lei da oferta e procura. Quem tiver 1% a mais do que o colega do lado já está na frente. Então, assim, eu não preciso correr mais rápido que a lei, correr mais rápido que multa, que sanção, nada disso. Eu tenho que correr mais rápido que o meu concorrente. O que o meu concorrente está fazendo em relação a esse assunto? Ele está se mexendo? Ele já começou a se mexer? Se eu receber, então, um questionário, se eu receber uma solicitação, olha, para contratarem, para fazer parte de uma outra rede, alguma coisa assim, vocês têm que cuidar desses aspectos de privacidade, com tanta tecnologia que está surgindo. Como vocês lidam com isso hoje? Aí, puxa, eu tenho que ver, eu tenho que entender. Mas se tem um concorrente que coloca assim, ó, de uma maneira bem tranquila, olha, nós estamos aí atendendo 2,5% da LGPD e temos um roadmap aqui, um cronograma de implementação para os próximos meses. Essa empresa já está anos-luz à frente das outras, mesmo que ela esteja 2% aderente só. Então, assim, esqueçam por um momento a multa, a sanção, porque tem muita coisa na internet, né? Você quer ser multado 50 milhões de reais, então tem que te adaptar. Quer ter tua base de dados toda bloqueada, então tem que te adaptar. Não é um terrorismo e também não é um next finish. A gente tem que buscar um equilíbrio para essa implementação. Então, esse aspecto que a gente está vendo aqui fora é o que está acontecendo aqui dentro já. Se por acaso, eu não sei quantos estão ambientados com o assunto, mas a lei ela está para entrar agora em agosto de 2020,
e tem uma proposta para que a lei seja prorrogada por mais 2 anos. Mas entende-se que, mesmo se ela for prorrogada, não vai chegar a 2 anos. Talvez 6 meses, talvez 1 ano. Eu tenho acesso a algumas pessoas diretamente do Senado lá, onde, claro que ninguém me confirmou, né? Não vai ser, ninguém pode fazer isso, porque infelizmente estamos no Brasil, né? Eu acordo num belo dia, vamos prorrogar, ou não vamos prorrogar. Infelizmente é assim que acontece, não é embasado, não é com tudo que precisa. Mas saiu ontem mesmo uma notícia que a adesão, o incentivo à prorrogação da lei tem 0,2% só de adesão em relação a prorrogar a lei. E tem vários outros fatores externos que motivam o Brasil a buscar essa regulamentação. Em primeiro lugar, é justamente isso. O Brasil hoje está fechado, ele não está conseguindo fazer negócios com o mundo, porque está todo mundo buscando uma adequação. Então pensem em vocês enquanto empresa. Quando vocês buscarem essa implementação, hoje vocês já poderiam começar a filtrar os novos fornecedores de vocês e parceiros de negócio em relação à LGPD. Olha, manda um e-mail para os fornecedores de vocês. Você já conhece esse assunto, daqui a pouco a gente vai começar a ver como é que vocês estão. E para os próximos também fornecedores, vocês já estão buscando adequação, não estão? Ou seja, esse questionamento vai chegar mais cedo ou mais tarde. Se não for pelas empresas, vai chegar pelo cidadão. Ontem saiu também uma notícia de que o PROCON já tem lá, dentro da sua base de reclamação, já tem um guia. Reclamação sobre uso abusivo dos dados pessoais. Já está lá, para todo mundo ver. Já pode ir lá e dizer, mesmo sem a LGPD estar entrando, já está lá. Se eu posso dizer que eu estou recebendo muito e-mail da empresa X e que eu não deveria estar recebendo, porque eu nunca autorizei, a empresa não tem uma autorização minha. Puxa, mas a LGPD não entrou ainda. Tudo bem, pode não tomar sanções que a LGPD traz consigo, mas eles já estão usando a LGPD para começar a exercer o seu direito. É isso que vem acontecendo. Bom, pessoal, perguntas que precisam ser respondidas, que não são muito fáceis, né? Principalmente, né, quem está no dia a dia da TI. Quais os dados que devem ser protegidos? Onde esses dados estão armazenados? Quem que tem acesso a esses dados? Como provar que esses dados estão sendo monitorados e protegidos? Com quem esses dados são compartilhados? Como descobrir rapidamente sobre o vazamento? Ou seja, são perguntas que nós vamos ter que ter evidência. Nós temos que mostrar o ciclo de vida do dado. Aonde ele nasce? Como que ele nasce? Por que ele nasceu dentro da empresa? Aonde que ele é armazenado? Quem tem acesso àquele dado? Como que ele é descartado, se ele é descartado. Nós temos que ter a rastreabilidade. Cada informação dentro do escopo da LGPD é um ativo que a gente vai precisar dar conta dele. De novo, aqui, eu estou falando agora no aspecto macro, mas nós vamos entrar em alguns detalhes, porque o tempo não permite entrar em todos. O objetivo da LGPD não é emperrar os negócios, emperrar a inovação. Aparentemente até o pessoal se sente ameaçado por conta disso. Mas é a mudança de cultura que a gente vai ter que ter. Ao invés de utilizar o dado em si, eu tenho que usar a informação que o dado me dá. A gente vai avançar um pouquinho mais nisso. Bom, como qualquer projeto, mas vamos falar especificamente desse, né? Não tem como esse projeto nascer e se criar e ter um êxito sem respeitar aqui esse tripé, né? Nós temos que ter pessoas como base, porque não adianta nós, vamos lá, né, numa utopia, a empresa ela tem orçamento à vontade e ela tem aí todos os processos implementados, ITIL, COBIT, COSO, ISO, isso, aquilo, tem tudo. Mas se cada colaborador não estiver engajado neste assunto, o projeto não vai para frente. Porque a LGPD, ela é a primeira, já existiram outras regulamentações que entregavam o poder dos dados para o próprio cidadão, mas essa aqui ela veio com muita força. Então é a primeira vez que o cidadão vai poder entrar em contato com o estabelecimento e questionar, o que tu faz com os meus dados que eu te conto? Primeiro assim, tu tem a minha autorização para fazer determinadas situações? Tem, tá. Agora, o que tu faz com esses dados? Como tu armazena? Onde é que tu manipula? Para que tu compartilha? Né? Ela vai poder te pedir satisfação sobre essas informações. Então, se os colaboradores não estiverem engajados, não vai adiantar a empresa, a alta direção toda implementar a regulamentação, aonde um menor aprendiz não entender o que é LGPD, um estagiário, aonde nós não temos um monitoramento efetivo. Porque, vamos lá, um analista júnior que não é promovido, surgiu uma vaga de analista pleno, ele não é promovido, então trouxeram alguém de fora.
E aí essa pessoa ficou chateada. Aí daqui a pouco ela já começa a ficar desestimulada para trabalhar. Daqui a pouco, olha, então eu vou ter que te desligar, tu não está trabalhando bem. Aí ela sabe um monte de furo dentro da organização. E por esse motivo, ela pode daqui a pouco induzir aí as redes sociais. Olha, lá tem tal processo que está com problema. Quem quiser atacar, quem quiser fazer. Lá tem tais procedimentos que não estão funcionando. Lá o pessoal nunca deu bola para tal situação. Ou seja, no fundo, qualquer um dentro da empresa pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo. Por isso que nós vamos ter que ter esse projeto, ele é de uma abrangência total dentro da empresa, de ponta a ponta. Continuando, pessoal, sem o engajamento das pessoas o projeto não alcança o objetivo. Só que, consequentemente, nós precisamos de processos para poder botar a ordem na casa e organizar. E, por fim, temos que ter a tecnologia para poder implementar tudo isso que a gente está orquestrando. Bom, a LGPD em si, então, ela está para entrar em agosto agora de 2020, né? Ela visa, então, regular o processamento de dados pessoais e sensíveis. Tá? A gente já vai entrar nesse detalhe. Nós temos, dentro da LGPD, ela possui 10 bases legais para que a empresa possa tratar, manipular os dados do cidadão. Até uma observação, tá? Eu vou compartilhar isso aqui, pessoal. Então, se vocês podem tirar foto, mas se não quiserem, de alguma maneira isso vai chegar até vocês pela organização do evento. Fiquem à vontade. Continuando. A LGPD ela prevê 10 bases legais para que a empresa possa manipular os dados sem ter que se envolver tanto com o titular daquele dado. Tá? Dessas 10 bases legais, uma base legal é o consentimento. Tá? Obviamente, também nós não temos como abordar todas as bases. O que é o consentimento? O consentimento é onde eu vou ter que explicitamente pedir autorização para o dono do dado para me manipular. Só que, como é uma autorização, a qualquer momento ele pode tirar essa autorização. Ele tirando a autorização, eu tenho que parar de usar aquele dado. Então, o objetivo sempre incorre em colocarmos os processos da empresa dentro das 9 bases legais que não seja o consentimento. De maneira que a empresa possa continuar trabalhando de maneira mais transparente possível, sem ter que radicalizar tanto os seus processos. Então, o desafio sempre é, todos os processos que a organização faz, dentro de qual das 9 bases legais eu posso botar. Em último caso, aí eu tenho que usar o consentimento. Aí nós temos também vários detalhes sobre isso, mas, por exemplo, pode acontecer de eu receber um contato, uma ligação, de alguma maneira, já oferecendo produto, oferecendo serviço, e o cidadão colocar, tá, mas quando que a empresa recebeu o meu ok de que eu aceitaria receber esse contato? Não, mas nós somos clientes há 25 anos, não importa. Não importa se tu já tem um estabelecimento se tu já tem uma relação com aquele indivíduo. O consentimento, eu não estou dizendo que tem que pedir consentimento para tudo, eu estou dando um exemplo macro para ficar claro esse conceito. Mesmo que eu tenha uma relação com o meu cliente há 30 anos, isso não quer dizer que eu não vou ter que interagir com ele para pedir algumas autorizações. Isso nós vamos ter que pedir. E se ele não der, a gente não vai poder usar, em determinados casos. Porque tem um outro detalhe em relação à lei. Né? A LGPD ela não veio para substituir nenhuma regulamentação, ela veio para agregar. Mas, porém, contudo, entretanto, se há alguma regulamentação que permite a empresa fazer alguma coisa com dado e a LGPD não permite, vale a legislação que permite. Então, ela não veio para ir de encontro, ela veio para ir ao encontro, ela veio para somar. Então, vamos lá, numa instituição financeira, eu vou lá e abro uma conta, eu abro uma conta digital. Aí eu tenho lá um cheque especial lá de R$1.000. Aí eu consumo o cheque digital, eu consumo, né, esse valor mínimo que eu tenho lá, e eu ligo para a empresa e quero cancelar minha conta. Não, a financeira, a fintech lá, ela tem várias regulamentações que a permitem manter aquele cadastro aberto, que a permitem manipular aquele dado, porque primeiro ele está devendo e tem várias outras regulamentações que aquele dado tem que permanecer na empresa por X anos e por aí vai. Ou seja, temos que buscar sempre as regulamentações existentes para verificar em quais aspectos aquele dado pode ser manipulado e tratado sem ter que usar alguma base legal da LGPD. Ah, olha, nós temos a lei tal, inciso tal, que permite manter por 10 anos esse cadastro, por uma situação fiscal, por aí vai. Ah, então tu pode manter. Se o cidadão ligar pedindo para te deletar os dados, tu vai dizer, não posso, porque eu tenho uma regulamentação que me permite ficar assim assado. Então, o assunto ele é bem amplo, né? Eu sou professor de um curso de formação de encarregado de dados também, ali pela CESP, em Porto Alegre. Só no passado formamos mais de 600 pessoas sobre esse assunto. E o assunto é extenso. Eu fico confortável em falar sobre ele quando me dão de 4 a 6 horas. Tá? Aqui eu tenho 1h15, então eu tenho que ser bem econômico nas palavras. De 4 horas eu consigo dar o recado. Em 6 eu acho que eu fico satisfeito. Tá? Em 1 hora, então, é um dilema. Quando eu tenho uma apresentação, tá, que tela que eu vou tirar para poder passar o recado? Eu fico nessa luta. Então vamos lá.
Bom, ela, né, as bases da LGPD é a finalidade do dado. Então eu preciso começar a entender o que eu vou fazer com o dado. Eu não posso mais sair coletando a esmo e depois eu vejo o que eu faço. A lei ela preza pela adequação e necessidade. Eu só tenho que coletar o que eu realmente precisar e para o que eu precisar. Eu não posso coletar e depois eu vejo o que eu faço. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquele dado. Então, eu trabalho com coleta de Big Data e vou coletar tudo e depois eu vejo. Não, eu tenho que saber já o que eu vou fazer com isso para usar. Pensa bem, quanto mais dados tu tiver dentro da empresa, mais complexo pode ser a tua administração. Mais satisfação tu vai ter que dar, mais controle, mais monitoramento. Então, quanto menos dados tu tiver, a gente sabe que nós estamos na era da informação, na era dos dados. Não estou dizendo que não vamos usar. Nós temos que ter consciência do que vamos fazer com isso. Não que não tivéssemos antes, mas nós precisamos agora ter mais consciência do que vamos fazer, porque nós podemos ser cobrados sobre o uso dessas informações. Só um adendo, né? Então a gente pode perceber que alguns anos atrás a gente colocava, puxa, nos últimos 6 meses houveram 3 vazamentos de dados, empresa X, empresa Y, a base de dados, coisa e tal. Agora eu acho que só o tempo que eu estou aqui conversando com você já deve ter tido um vazamento. É quase de hora em hora, tipo a telecena aquela lá. Porque está toda hora acontecendo um vazamento. Aí é base de dados cadastrais, aí é uma empresa de fast food que vazou lá todos os dados, religião, etnia, quanto ganha, se tem doença, dados médicos. E isso tudo já está sendo multado, tomando como base a LGPD, mas não ainda com as multas dela. Né? Mas tem muita empresa no Brasil. Nós também não podemos ficar trazendo aqui, é importante, é relevante trazer exemplos do exterior, sim. Mas entendam que a gente não aproxima a lei, né, das pessoas quando eu fico falando só de multa lá da empresa dos Estados Unidos, de Facebook, multou o Facebook, multou o Google, tu tem que te adaptar. Não, isso afasta a regulamentação das pessoas ao invés de aproximar. Né? Nós temos que ter um olhar empático para isso. Eu preciso trazer esse assunto no horizonte que a empresa precisa enxergar. Então, nós precisamos cada vez mais ter a empatia e poder se colocar no lugar do cliente e, com isso, entender como fazer com que aquilo funcione. Vamos lá. A LGPD ela traz 2 conceitos, dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal é toda informação que identifica ou torna identificável o indivíduo. Por exemplo, meu nome é Paulo Rogério Dias de Oliveira. Se eu colocar só Paulo no Google, provavelmente não vai me achar. Vai achar milhares de resultados. Se eu boto Paulo Oliveira, aí já diminui para umas dezenas ou centenas. Agora você bota assim, Paulo Oliveira e Grêmio do lado. Provavelmente vai chegar em mim. Ou vai chegar nos top 10 Paulo Oliveira, que são gremistas, sei lá. Mas olha só, essa palavra Grêmio, ela não me identifica. Tu olha para ela assim, não, essa palavra Grêmio não identifica ninguém. É verdade. Mas se com essa palavra, somada a um outro dado, eu conseguir identificar quem é, então essa palavra está dentro da lei, está dentro do conceito de dado pessoal. Então não é só a informação que me identifica direto. Dado pessoal é qualquer informação que identifica ou torna identificável. Ou seja, essa palavra Grêmio tornou-me identificável, porque ela foi correlacionada com uma outra informação. Então eu tenho que cuidar disso também. Puxa, aquele dado lá, se eu correlacionar aquele dado com qualquer outro, eu identifico a pessoa? Identifica. Então ele está abaixo da lei. Tem que ter todo o tratamento, como um nome, CPF, RG e por aí vai. Bom, o que é dado sensível? Dado sensível é qualquer informação que pode trazer um constrangimento para o titular dos dados. Então vamos lá. Eu não precisava nem de LGPD para exemplificar, mas a gente usa porque é um exemplo mais fácil aqui agora. Então, uma pessoa ela é homossexual, ela vai no RH da empresa e pede para colocar o seu parceiro no plano de saúde. Né? Só que, por algum motivo, aquela pessoa, sei lá, as pessoas estavam ao redor não sabiam que ela era homossexual. E aí, isso é um fato que aconteceu e acontece direto. E aí a menina toma um susto. Ele é homossexual. E aí ele vai lá e consegue todos os dados para colocar o seu parceiro no plano de saúde, ele agradece e vai embora. Aí no que ele vai embora, a menina, olha, fulano, tu sabia? Puxa, olha só, era bonitinho, pena que ele é homossexual e por aí vai. E no outro dia de manhã, né, o cara começa a receber um monte de mensagem, um monte de brincadeira, começa a passar por ele, fazer brincadeirinha. Olha, acontece vários casos assim, a pessoa pediu demissão, processou a empresa, se sentiu humilhada, menosprezada. Nesse caso, pessoal, essa pessoa, ela está no direito dela de não dizer nada para ninguém. Ela está no direito dela. Só que ele disse para o RH a opção sexual dele porque era necessário para aquele momento. Então ele concedeu para o RH aquela informação. O RH não tinha o direito de sair espalhando. Entenderam? Então, ou seja, eu concedi aquela informação sensível para aquele fim. E tem que ficar só naquele fim.
A não ser que, claro, tem várias nuances, que a empresa explique o que vai ser feito com aquilo e por aí vai. Então, ou seja, são dados, né, opção religiosa também. Muitas pessoas não querem dizer sua religião. Partido político também entra nesse dado sensível. Biometria, né? Então, ou seja, qualquer informação, se dados médicos, né? Então daqui a pouco cai na rede lá os meus atestados, que eu fiquei com depressão. Puxa, mas eu não queria que ninguém soubesse, né? E, mas caiu, tá todo mundo sabendo agora, ficou 3 anos com depressão. Era um dado que eu não dei direito para ninguém saber. Eu entreguei o atestado para o RH porque era necessário, entenderam? Então a gente usa vários exemplos para ficar mais fácil assim. Então, dado sensível é o que constrange e humilha a pessoa, e dado pessoal é o que identifica e torna identificável. Então nós podemos aí começar a entender o tamanho do negócio. É basicamente aí quase todos os dados, né? Bom, a LGPD ela veio para radicalizar, é um conteúdo totalmente novo, ninguém nunca viu? Não, pessoal. Ela não está reinventando a roda. No fundo, a LGPD, ela obviamente ela trouxe conceitos novos, ela trouxe aí algumas situações. Mas pensem comigo, olha só, isso aqui é alguns detalhes só que tem dentro da LGPD. Classificação da informação. Quantas empresas, ao nós irmos na empresa, vai lá no RH ou no repositório de documentos e pergunta: tu tens alguma política que me diga o que é dado público, interno e restrito na empresa? Várias empresas têm. Ah, não, temos, está aqui o nosso Word, está aqui o nosso PDF. Só que às vezes é um PDF feito em 2009, mas está lá. Ou até um atualizado também, em 2018, está lá. Tá, aí a pessoa me mostra toda a faceira, olha, está aqui meu documento atualizado, revisado, versão 2.3. Pô, parabéns. Aí eu pergunto, como é que tu garante que todo e qualquer e-mail, documento, notepad, PDF que é aberto e criado dentro da empresa está classificado de acordo com o que está no documento? Não, aí não tem como fazer, aí é impossível. Pois é, a gente vai ter que ter isso. A gente vai ter que... Não é que nós temos que ter isso, a lei não pede, tem que classificar todo o documento. Como que tu vai saber qual é o tipo de dado, onde que está indo, quem que está fazendo o que com dados, se tu não começar a taguear e classificar essa informação? Então a gente está falando que eu preciso começar agora a colocar em prática o que a classificação o que o meu documento diz, né? Então eu tenho que definir isso internamente e começar a ter meios tecnológicos para monitorar. Abro um e-mail, pum, vem a ferramentinha lá, o que é? Clica aqui se esse documento tiver um caráter interno, público, restrito. Ah, mas eu não vou clicar. Tá bom, a ferramenta então autoclassifica. Se pode, como regra de negócio, estou dando um exemplo, como regra de negócio, se o colaborador não seleciona nenhuma das opções, automaticamente a ferramenta diz que aquele dado é interno. Pronto. E depois a gente pode estar falando de um DLP. No DLP eu consigo então monitorar e controlar o trânsito dessas informações dentro da empresa. Tudo que for classificado como interno, bloqueia, encaminha para o coordenador, manda uma mensagem, pede justificativa e por aí vai. Então, o DLP, né, é uma ferramenta que avalia o trânsito das informações dentro e fora da organização. Mas então, ou seja, a classificação da informação, pessoal, muitas empresas têm, mas não aplica, porque não consegue, ou não sabe, ou não tem um motivador para isso. Privacidade por design, é o que tem de mais novo, assim, de nome. Mas o que é isso aqui? Toma os devidos cuidados ao iniciar um projeto. Basicamente é isso, né? A privacidade por design é, pense em privacidade e proteção de dados desde o início do projeto. Estou jogando bola às 10h45, caí no chão, tomei uma falta e pum, me deu um estalo. Olhei para o lado assim e sei lá, pensei em alguma ideia nova para a empresa. Aí eu fico pensando naquilo, acordo, no outro dia eu chego na empresa e falo para o fulano, olha, eu estava ontem muito estranho jogando bola aqui, me lembrou um negócio que a gente tinha que resolver e veio na minha cabeça que é um projeto novo, assim, assim, assado. Aí o colega olha, puxa, é legal essa ideia, vamos fazer. Aí vai lá no gestor, o gestor gosta, quando vê o projeto está nascendo. E quando vê o projeto saiu, e parabéns para quem teve a ideia. Só que, se no meio desse projeto, no início, essa pessoa que teve a ideia, ou alguém, não, pera um pouquinho, mas da onde é que nós vamos tirar esses dados? Por que nós vamos usar? Como é que nós vamos proteger? Nós vamos fazer o que com essas informações? Quem é que vai ter acesso? Se tiver um vazamento, a gente vai ter que comunicar as pessoas ou não? Ou seja, tem que ter alguém que comece a olhar para isso. Ou seja, os projetos vão ter que nascer, as coisas vão ter que acontecer, mas agora com um certo cuidado, para que lá na frente não aconteça o problema do projeto daqui a pouco não sair do papel. Então, ou seja, privacidade por design é o tema, o tópico mais novo. Desenvolvimento seguro. Há quantos anos não se fala que as ferramentas têm que ter uma esteira de avaliação, teste, avaliação de vulnerabilidade. Só que daí o que acontece às vezes? Ou muitos profissionais, né, infelizmente são poucos profissionais que nascem, né, ou trabalham com desenvolvimento que já tem na sua veia o desenvolvimento seguro. São poucos profissionais que saem de uma área de segurança ou estudam segurança e se formam desenvolvedores. Tem essa migração, tudo, mas a proporção é muito pequena.
Então, ou seja, daqui a pouco tem que investir em ferramenta, uma ferramenta que faça que nem um scan ortográfico do Word. Escreve uma frase e ele te diz, ó, essa palavra está errada, essa aqui está errada, clica com o botão direito para corrigir. Uma ferramenta que avalia também o desenvolvimento seguro é a mesma coisa. Escreve lá um trecho, ela escaneia, ó, isso aqui tu tem que trocar, tem que tirar essa senha daqui, tem que fazer um hash aqui, tem que escrever de uma outra maneira, só que é investimento, né? E também o investimento nas pessoas, então, vierem já ou serem instruídas com esse viés de desenvolvimento seguro. Também tem a questão do cobertor curto, né? Então temos que botar para vender, depois a gente vê como é que faz. Isso acontece bastante também. Conformidade legal é risco, então, né, nem falo. Né? E conscientização. Quase todas as empresas também possuem um programa de conscientização, integração e por aí vai. Só que aí se pergunta, tudo bem, tu tens um programa de conscientização, mas tu faz isso com teus fornecedores terceiros? Não, eu não faço, porque eles estão aqui, mas a gente vai ter que fazer, porque essa pessoa está dentro da tua empresa, ela pode fazer qualquer coisa boa e ruim igual ao colaborador, ela tem que ter o entendimento do que é a privacidade de dados e os aspectos que estão ao redor desse assunto. Então, ou seja, vários assuntos dentro da LGPD, pessoal, são assuntos já batidos há muito tempo. A LGPD veio, deu um banho de loja, lustrou e botou no palco principal. Pessoal, isso aqui tudo que a gente devia estar fazendo, agora tem que fazer mesmo. Quanto tempo o cinto de segurança não ficou funcionando, a lei não entrou em vigor, e quanto tempo ficou lá vigorando sem pesar no bolso, e com isso o pessoal não usava? Então se passou a usar depois que infelizmente pesou no bolso. Não é um aspecto positivo em relação a isso, porque é segurança, né? Enfim, pessoal, entrando agora um pouquinho, né, nas sugestões de implementação. Nós não podemos reinventar a roda. Não, nós temos uma metodologia totalmente nova, diferente, uma coisa que, olha, nunca visto. Não, nós temos que usar o que já existe no mercado, que é muito bom. O que nós estamos falando do quê? As normas ISO. Né? As normas ISO, elas te proporcionam um pacote de funcionalidades para te ajudar a implementar a LGPD muito grande. A ISO 27001, ela estabelece, então, os requisitos para implementar um sistema de gestão de segurança. Eu ouso dizer, eu tenho um outro slide que eu faço o correlacionamento da LGPD com a ISO 27001. Está no meu Instagram, está no meu LinkedIn, se alguém quiser seguir, fica à vontade. E eu tenho lá quase que um depara. Tu não entendeu determinado item da LGPD, tu vai em tal item da ISO 27001. Entendeu? Então, ou seja, dá para usar, eu ouso dizer que quem implementar a ISO 27001 na sua empresa, dependendo do seu negócio, está frouxo mais de 50% da LGPD implementada. Entendeu? Então, ou seja, de novo, coisas que já existem há muito tempo no mercado. A ISO 27002, ela detalha os controles para implementar a 27001. A norma nova que saiu faz uns 6 meses, a ISO 27701. Então, ela especifica os requisitos para estabelecer um sistema de gestão de privacidade. Ah, mas então eu não preciso mais... Uma coisa que está acontecendo bastante, né? Eu não preciso mais, então, da 27001. Precisa. Ela não excluiu a 27001. Tanto que ela coloca, a empresa que quiser se certificar na 27701 vai ter que primeiro buscar a 27001. Então, a 27701 ela veio para agregar valor às certificações que já existiam. E nós temos a ISO 27005, que é riscos de TI, e depois nós temos a ISO 31000, que é riscos de negócio. Existem várias outras ISOs que nós utilizamos, que é necessário também, pessoal. Obrigadão. Então aqui nós colocamos algumas só que tudo isso aqui também sem uma experiência, sem saber, né, o que realmente vai acontecer, como cobrar, o que vai vir aí, sem ter essa expertise, essa bagagem por trás, também complica, porque senão tu vai fazer um deparo das regulamentações, tu vai ter muita coisa implementada, mas tu não vai estar longe de ter tudo também. Então tem que pegar o que já existe, o que é muito bom, e agregar com a experiência de quem já vive quem vive este assunto. Aqui, pessoal, eu estou colocando, esse tema, ele é de todas as áreas da organização, mas a gente, né, colocou alguns aqui para citar alguns exemplos. Área de recursos humanos. Tem algumas organizações que, visando a experiência do colaborador, o colaborador ele é contratado e automaticamente ele já está com o seu cadastro lá na academia de ginástica mais próxima da sua empresa. Então tem empresas que tu não precisa nem... Tem empresas que te proporcionam, né, ao ir numa academia conveniada ou próxima, tu não precisa nem fazer um cadastro lá na academia. Só dá o teu nome e o teu setor e já é debitado em folha, não precisa fazer um cadastro. Só que esse tipo de situação, esse tipo de concessão de dado, ele não é um interesse legítimo. A empresa não vai parar de funcionar se ela não encaminhar esses dados para a academia. Então o que eu quero dizer com isso? Aquela questão, o que é necessário? Não é necessário encaminhar esses dados para a academia. Então,
a gente pode ter o convênio, mas então vamos estabelecer. Se o colaborador quiser, daí a gente vê como faz. Mas aí tem alguns detalhezinhos, porque, por exemplo, o fato de eu ter feito uma parceria com aquela academia e eu encaminhar os dados para aquela academia, eu estou dizendo para ti que tu pode ir lá tranquilo, porque eu estou garantindo que a academia está 100% com a LGPD. Porque se vazar o dado da academia, o problema é teu também. A multa da LGPD ela é solidária, porque ela tem o aspecto do controlador e operador. Quem é o controlador? É quem celebra o contrato com o indivíduo. Por exemplo, operadores de celular. Eu vou lá na operadora de telefonia celular e faço um contrato com a operadora X. Então, o controlador é aquela operadora. Quem é o... Desculpa. É operadora porque é o nome, né? Mas é que o outro nome que eu vou dizer também é operador. Então, vamos lá. Aquela empresa de telefonia celular celebrou o contrato comigo. Então, aquela empresa é a controladora. Quem é o operador ou o processador? É quem suporta o serviço da controladora. Por exemplo, uma empresa de data center, uma terceirizada que vai na casa da pessoa fazer a instalação de uma internet. Entendeu? Ou seja, todas as outras empresas que sustentam esse negócio maior são os operadores ou processadores. Então, ou seja, por isso que eu falei no início, né? Quando alguém for questionar vocês sobre como vocês estão adaptados ao LGPD, é porque provavelmente vocês vão ser os operadores de alguma controladora. Ou quando vocês vão questionar os seus fornecedores, é porque vocês são os controladores e vocês estão questionando os fornecedores. E a multa, ela vem para os dois lados. Se o dado for vazado, roubado, violado do operador, da empresa que suporta o serviço, a multa maior vai ser sempre do controlador. Tá? Então eu tenho uma empresa de TV a cabo. Aí tu fechou o contrato comigo. Aí eu tenho aquela terceirizada que vai lá na casa da pessoa instalar. Então aquela terceirizada tem todas as informações, todos os dados pessoais do cidadão. Se os dados pessoais vazarem daquela empresa terceirizada que for lá, eu tomo a multa maior. Puxa, mas vazou deles. Mas eu tinha que ter responsabilidade de garantir que esse terceiro estava 100%. Por isso que eu estou dizendo. Ela não vai pegar, ela já pegou. Eu mesmo não tendo começado a implementar a LGPD, eu já tenho que cobrar hoje. Porque como a gente sabe que vai demorar, até tu conseguir fazer toda a implementação, eu já tenho que começar a questionar os meus fornecedores como que eles vão estar. Porque em algum momento espera-se que eu esteja. E eu não posso esperar que todo mundo comece a avaliar, verificar como que isso vai acontecer. O fornecedor já tem que começar a se mexer para isso. Por isso que se a LGPD por algum motivo for prorrogada, vai acabar ou nós vamos ter que se adequar à GDPR, a regulamentação europeia, ou nós vamos criar, ou cada empresa vai ter que ter a sua LGPD. Porque para fechar negócios, tu vai ter que garantir uma série de coisas que a LGPD te garantiria. Como não teria, ela seria prorrogada, as empresas para fechar negócio contigo, elas vão te exigir, sei lá, 400 perguntas no Excel para te responder. Entenderam? Então, esse dia a dia eu já vivo, tá? Tem muitas empresas que elas colocam, olha, não tem uma LGPD ainda, e a empresa lá não me cobrou GDPR, ela criou um requisito próprio, 450 perguntas que eu vou ter que atender e mostrar evidência que eu atendo, que eu mascaro, que eu criptografo, que eu tenho gente monitorando. E então fica mais difícil ainda. Por isso que a LGPD, por esse e outros motivos, que a LGPD está tendo uma aderência muito grande para ser implementada. Nós sabemos que tem muitas empresas mesmo, que ainda têm que conhecer o assunto. Isso é fato. Mas está de uma maneira muito crescente, porque a partir do momento que a gente começa a perceber o que está ao redor deste assunto, nós percebemos que não tem escapatória. Outro exemplo, pessoal, área de marketing, né, compra de e-mail listing. A partir do momento que eu tenho que combinar com aquele cidadão que eu vou trabalhar, que eu vou encaminhar para ele algumas mensagens, que a gente vai continuar tendo uma relação, eu não posso comprar lista de e-mail que eu não vou ter o ok da pessoa para mandar, ou que a pessoa não sabe de onde é que saiu. Então, eu não posso mais ficar comprando mail listings, né? E também a forma de coletar esses dados. Então, eu não posso, de maneira indiscriminada, clica aqui, né, para te pegar determinada informação e eu estou te dizendo que nós vamos usar teus dados para fins comerciais. Mas que fins comerciais? O meu fim comercial pode ser vender teu dado, pode ser usar numa outra empresa que eu tenho de um outro segmento. A lei ela pede para deixar de uma maneira clara o que a LGPD ela pede. A lei ela visa deixar de uma maneira clara o que vai ser feito com esses dados, pessoal. Então tem que estar muito bem acordado qual é a finalidade dos dados. Eu não posso falar mais porque o tempo já acabou, mas finalizando aqui, pessoal, tem algumas dicas, tá, que vocês vão receber. Então, dicas de implementação, treinamento e comunicação,
uma política de privacidade de dados, anonimização, isso aqui é importante. À luz da LGPD, a anonimização é quando o dado ele é, né, rasurado de maneira que nunca mais ninguém possa ter acesso. Não é mascarado, não é criptografado, é rasurado de uma maneira que nunca mais ninguém tem acesso. Quando que vão usar isso, Paulo? Tem vários detalhes, mas não podemos abordar aqui nesse momento. Uma avaliação de riscos de privacidade é importante. Mapeamento dos dados. Tentar centralizar os dados para não ter várias bases de dados semelhantes por aí. Privacy by design e by default. Privacy by design é pensar em privacidade desde o início da concepção do projeto. E o by default é que controles eu vou usar para implementar o privacy by design. Por fim, pessoal, como eu falei antes, eu não preciso correr mais rápido que a multa, que é LGPD, que sanção, que bloqueio de base de dados. Eu tenho que ver o que o meu concorrente está fazendo em relação a isso e como que isso pode ser um fator decisivo e competitivo dentro desse mercado. Será que isso aqui acontece? Então eu implementei tecnologia, porta de ferro, biometria, retina. E aí depois tem raio laser lá, o nosso amigo passando por raio laser. Dá para dizer que os raios aqui são processos. Aí finalmente o nosso amigo chegou na senha. E aí nosso amigo chegou lá, ó, pessoal, a senha crítica é tal. Ou seja, não adianta investir em tecnologia e processo se eu não investir, se eu não chegar, né? Você recebeu a palavrinha da LGPD hoje no seu coração, ele tem que ser evangelizado disso aí. Ele vai ter que levar para ele isso aí. Pessoal, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Dito isto, agradeço, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. O assunto realmente é muito grande, o tempo é pequeno, mas valeu, acho que foi muito válido as tuas explicações aí. Muito obrigado pela participação.